Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, feriado, dia 15 de agosto de 2012. Os problemas com a saúde dos olhos no tempo seco, as irritações são comuns nessa época do ano. Cursos de qualificação gratuitos, o Senac de Uberlândia está com vagas abertas em diversas áreas. Feriado de Nossa Senhora da Badia em Uberlândia. Nesta época, muitos devotos da Santa fazem sacrifícios e trabalhos voluntários para agradecer as graças recebidas e ajudar o próximo. A redução de juros e as novas linhas de crédito incentivam a procura por empréstimos nas agências da Caixa Econômica. O número de financiamentos quase dobrou no segundo trimestre deste ano. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A redução de juros e as novas linhas de crédito têm impulsionado a procura por empréstimo nas agências da Caixa. O número de financiamentos quase dobrou no segundo trimestre deste ano. Folhas e mais folhas de contrato para garantir bons negócios. Este construtor foi até a Caixa Econômica Federal interessado em fazer um empréstimo de R$120 mil para comprar um imóvel e adquirir a tão sonhada casa própria. É ótimo por enquanto, né? A taxa está agradável. E por enquanto está sendo bem atrativo aí. A procura por financiamento nas agências da Caixa de todo o país aumentou 44% nos últimos 4 meses. E os motivos são os benefícios do programa Caixa Melhor Crédito. No Triângulo, nós emprestamos até junho do ano passado algo em torno de 1,6 bi. Esse ano, nós atingimos uma marca de 2,5 bi, ou seja, um aumento de mais de 900 milhões, especialmente em função do lançamento desse programa, que além de reduzir as taxas de juros, propiciou também facilidades para as pessoas físicas e jurídicas, né, especialmente as empresas, onde elas já têm uma avaliação automática, uma disponibilização automática de crédito com juros bem mais baixos. Além do prazo no pagamento das parcelas, que foi estendido, o que mais atrai os clientes são as taxas de juros reduzidas. Segundo o superintendente da Caixa, o crescimento atinge principalmente pessoas jurídicas que visam o crescimento dos negócios. Um crédito que uma empresa tinha acesso com taxas a algo em torno de 2,4 ao mês, a Caixa reduziu essa taxa para algo em torno de 0,94. Então, essa disponibilidade chama a atenção das empresas, porque a partir do momento que elas têm acesso à taxa de juros mais baixas, elas conseguem reduzir bastante o seu custo operacional. Denner trabalha com calçados há 13 anos em Uberlândia. Os R$49 mil que ele vai financiar serão investidos em mercadorias para o estoque e compra de novos equipamentos para a empresa. A redução do juro melhora bastante a parcela, para o pagamento da parcela, o resultado final. Forçar o mercado a reduzir as taxas de juros e também disponibilizar para as pessoas produtos de crédito mais baratos e, com isso, melhorar a capacidade de pagamento e reduzir o endividamento da família brasileira. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia divulgou uma pesquisa que mostra o perfil do empreendedor. Esta pesquisa é inédita e para falar sobre ela eu converso agora com o Celso Vilela, que é o presidente da CDL aqui de Uberlândia. Celso, mais uma vez obrigado. Me fala uma coisa, qual é então o perfil do empreendedor da nossa região? Olha que interessante, a pesquisa aponta mais uma vez o perfil do empreendedor desta região, que não está muito distante do empreendedor do Brasil, mas com algumas características que consolida ainda mais a cidade Uberlândia como a capital da logística. Então, serviços e comércio tem sido a preferência apontada pelos novos investidores. Até porque, primeiro, ele consegue ter um negócio com o seu próprio capital. 73% dos recursos alocados pelo empreendedor na instalação das empresas do comércio vem de origem capital de giro próprio. Que isso é muito bom. Isso Celso. É muito bom, isso mostra... Isso significa que não precisa de empréstimo, dessas coisas que talvez o lojista vai ficar devendo um tempo, pode até futuramente quebrar por causa disso. Sem dúvida, mas nos traz também uma preocupação, que é o seguinte, quando você usa o capital de giro para investimento, com certeza vai te faltar o capital de giro depois. E você tem que pensar no retorno do investimento.
Então, eu parabenizo a iniciativa de usar o recurso próprio no primeiro momento. Se esse recurso próprio não for suficiente, a pesquisa aponta que eles vão à família. Isso é muito interessante. E apenas 7% dependem de recursos do Estado, de recursos dos bancos privados. O que nos mostra uma situação bastante interessante, que o empreendedor ainda não está sabendo utilizar as disponibilidades de recursos que tem, não. Ou é um sinal para que as instituições reduzem ainda mais o valor do dinheiro. Está caro, está burocrático, precisa rever essas posições para contemplar mais o empreendedor, para torná-lo ainda mais agressivo, mais entusiasmado, gerando mais emprego, mais divisas. Então a pesquisa apresenta essas características e nos deixa, de alguma forma, preocupado, mas também parabenizando aqueles que buscam investir no comércio e no serviço e, dessa forma, assegurando a continuidade do desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, que é o que é mais importante. Bom, a pesquisa fala o perfil do empreendedor e, diante desse tema, desse nome, eu quero te perguntar, Uberlândia está sendo uma cidade de empreendedorismo nesse setor, no setor logístico? Sem dúvida, haja visto as inúmeras franquias que estão em processo de abertura, e outras que já abriram, haja visto a instalação de grandes empresas de outros estados, como presenciamos agora recentemente, a abertura de um novo restaurante aqui, que vem de um estado muito distante, mas que encontrou em Uberlândia um cenário muito favorável. Um cenário onde predomina o empreendedorismo, e isso mostra que estamos no caminho certo, que as entidades estão buscando exatamente prospectar essas oportunidades para que o empreendedorismo aconteça dentro de uma dinâmica, dentro de uma ação continuada e principalmente com segurança e com qualidade de vida para todos. Ser um lojista hoje, aliás, ser qualquer empresário é um desafio que todo mundo tem pela frente. Ainda mais nessa situação em que, recentemente, a gente até falou aqui no TV Notícias sobre a questão de crise no Brasil, essas coisas têm deixado muita gente com o pé atrás. Eu gostaria de saber o seguinte, Uberlândia, nesse setor de vocês, com apoio da CDL, ainda é uma cidade boa de se investir, de se empreender nessa área de logística, de montar uma loja, montar um restaurante, montar um comércio, seja no centro, no shopping, no bairro? Como é que está essa situação? Comparando com a própria crise que a gente enfrenta no Brasil. Uberlândia é um pedaço do retrato do Brasil, não há dúvida nenhuma. Desde que haja um plano de negócio bem elaborado, bem pensado, a identificação de um ponto, seja um shopping ou loja de rua, bem elaborado, e o Sebrae está aí para poder cumprir com esse papel juntamente com a CDL, é certeza de retorno dos investimentos. Não há dúvida de que o comércio ainda continua sendo a grande opção para aqueles que querem instalar o seu negócio com segurança, com rentabilidade e com retorno de investimento a mais curto prazo. Temos que ficar atento aos sinais, às tendências que estão aí, nos mostrando como corrigir o nosso plano de ação. Mas ele é o segredo do sucesso do negócio. Precisa ter um plano de ação bem elaborado, a necessidade de considerar que o retorno do investimento ele vem depois de um certo tempo, dependendo da atividade que você optou como negócio. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas considerado todos esses fatores, Uberlândia tem sido um bom cenário para a realização de grandes e pequenos investimentos. Tá certo. Celso, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente não dá para falar tanto dessa pesquisa, que eu sei que são muitas características, muitos pontos que vocês abordaram nela, mas valeu a pena de saber que Uberlândia continua sendo uma cidade empreendedora nesse sentido. Gostaria de te agradecer e daqui uns dias você volta para falar de uma novidade. Você está até com o presidente da CDL de Araguari, que está aqui nos nossos estúdios também, para falar do que vocês estão pensando em cada vez mais unir essas duas cidades como vários pontos do comércio, principalmente na questão logística. Muito obrigado pela presença, volte sempre, viu? O prazer foi todo nosso, muito obrigado a você. Até mais. Veja como fica o tempo para esta quinta-feira. O ar seco deixa o tempo estável com predomínio de sol no Triângulo Mineiro. Os índices de umidade relativa do ar devem atingir valores inferiores a 30%. Em Uberlândia, o tempo frio pela manhã. À tarde tem sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A mínima prevista é de 8 graus e a máxima não passa de 23 graus. Confira a previsão para outras cidades vizinhas. Em Ituiutaba, quinta-feira será de sol entre nuvens pela manhã. Não deve chover, mínima de 18 e máxima de 30 graus.
Em Capinópolis, tempo quente a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima é de 17 e máxima de 30 graus. Em Prata, dia ensolarado, não há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 18 e 31 graus. Em Perdizes, a quinta-feira será de sol pela manhã e à tarde. Não deve chover. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. E depois do intervalo, o tempo seco causa vários problemas de saúde e os olhos são alguns dos órgãos prejudicados. A gente volta já. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Só é motorista quem é habilitado. O Senac de Uberlândia está com vagas abertas para os cursos de qualificação gratuitos nas áreas de garçom, recepcionista, auxiliar administrativo, técnico em eventos, entre outros. Veja como participar. A cidade cresce, o comércio também, o fluxo de negócios e as oportunidades de trabalho aumentam. Porém, é necessário qualificação para se adaptar a estas mudanças. Há 7 anos no ramo de eventos, Kelly resolveu aperfeiçoar os conhecimentos. Muitos dos meus professores ainda perguntam, eu falei assim, mas você já trabalha na área, né? O que está te acrescentando? Eu falei, muito, gente, vocês nem imaginam o quanto. Porque em Uberlândia, infelizmente, não há profissionais assim qualificados realmente na área, né, técnico em eventos. Então, assim, na área que eu estou atuando hoje atualmente, né, que é com assessoria e cerimonial, é apenas 10% do que eu sei do meu curso, né? Graças a Deus, do que eu aprendi. Este e outros cursos fazem parte do programa Senac de gratuidade, que visa qualificar jovens e recolocar profissionais no mercado de trabalho. A gente se baseia muito no posicionamento de mercado mesmo, né, quais são as tendências, né, atuais e também o que as pessoas estão procurando mais. Então a gente recebe muitas pessoas no Senac que às vezes procuram por determinados cursos que não estejam programados para aquele momento, mas a gente utiliza isso como informação para uma programação futura. Vanessa ressalta ainda o envolvimento da cidade com eventos nacionais e até internacionais. A cidade é conhecida pelo turismo de negócios e a gente tem oferecido cursos nessa área pensando em capacitar pessoas para trabalharem nesse setor. Vem aí também um grande evento que é a Copa e o Uberlândia hoje está pleiteando uma vaga, né, como centro de treinamento. Então é uma perspectiva de trabalho também para as pessoas que estão na cidade. E para quem quer participar, é fácil. Cadastro inicial, né, feito pela internet no site do Senac, www.mg.senac.br, né, no link do programa de gratuidade. Lá a pessoa já tem disponível todos os cursos que o Senac está oferecendo, com as vagas, data de matrícula e também todas as opções. Ela faz esse primeiro cadastro lá e na data da matrícula ela comparece ao Senac com a documentação necessária para efetivar e garantir sua vaga.
Tempo seco é responsável por muitos problemas de saúde. Um dos mais comuns são as irritações nos olhos. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Marcelo Campos, que é oftalmologista. Dr. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela presença. Quer dizer que tempo frio e seco, além de causar vários problemas na saúde, principalmente nos problemas respiratórios, acaba que o olho também pode ser prejudicado? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Pode sim. A gente tem no tempo frio uma maior incidência de conjuntivites virais, que são as contagiosas, por uma maior aglomeração para se proteger do frio naturalmente. Onde tem mais gente, maior o contágio. E com o tempo seco, a gente tem a famosa síndrome do olho seco, que pode acarretar de um desconforto a problemas até mais sérios. Então geralmente são esses dois casos que geralmente acontecem nessa época. Vamos em parte então. Vamos falar da conjuntivite. Muitas pessoas não entendem, até que o senhor explicou bem essa questão da aglomeração, mas não entendem por que em determinada época do ano tem mais conjuntivite. Tem algum surto na cidade, por exemplo, neste momento, já que a gente passa por um período de, até algum tempo atrás estava fazendo muito frio, mas agora o frio vai, o frio volta. Como é que está a situação em Uberlândia? Na verdade aqui não tem aquele frio, né? Tão intenso, né, doutor? Mas sempre nessa época, como eu falei anteriormente, aumenta a incidência da conjuntivite. Naturalmente, o ser humano procura um lugar mais quente, sem ventilação, e isso acaba levando ao índice de doenças respiratórias e também da conjuntivite, que é na sua grande maioria, uma infecção viral. Nesse caso, quando a pessoa pega uma conjuntivite e as pessoas acham que isso é uma coisa tão normal, porque é tão comum, e acabam se automedicando. E aí? Existe colírio, existe tratamento certo para cada tipo de conjuntivite, não é verdade? Com certeza. Isso é um erro grave, que a gente inclusive pega alguns casos que o paciente tentou automedicação, depois de 2, 3 semanas não conseguiu e já vai para a gente num nível de doença já com efeitos secundários mais graves, que se a gente tivesse tratado desde o começo poderia evitá-lo. Agora, nesse caso, a gravidade chega a ser ao ponto de perder a visão? Uma simples conjuntivite, se não tratada da forma correta, pode chegar a esse nível? Pode, mas é raro, é bem raro. Uma coisa que não é tão rara se não for tratada é a baixa de visão, não com perda da visão, mas uma baixa de visão, que aí a gente tem que entrar com colírio de corticoide e assim por diante para tentar restaurar essa visão 20/20 que a gente fala, que é 100%. Falando no outro probleminha que acontece nessa época de tempo seco, que é a questão do olho seco, né? Nesse caso, é muito comum, tem algum problema que pode acarretar mais graves, sintomas, enfim, fala um pouco pra gente, doutor. Isso é bem interessante também, aumenta muito a procura nos consultórios de oftalmologistas nessa época seca, porque a gente não tem um frio tão intenso, mas o clima fica bem seco. A umidade relativa é baixíssima. Vai lá embaixo, né? Isso afeta a visão, que dá a síndrome do olho seco, que tem alguns graus. Então tem que ser avaliado pelo oftalmologista para a gente ver como que a gente vai tratar esse olho seco, que se não for abordado corretamente, pode levar a úlcera de córnea e aí até perder uma visão em casos mais graves. Pois é, e como tratar? A gente falou agora há pouco da conjuntivite no colírio, acaba que é praticamente o mesmo tratamento ou não? Como é que é? Não, parte do tratamento pode ser o mesmo, mas não é o tratamento inteiro o mesmo. A gente tem sempre que lubrificar o olho. Agora tem vários tipos de lubrificantes. Tem gel, tem colírio, tem com conservante, tem sem conservante. O oftalmologista precisa avaliar como que está a quantidade e a função da lágrima no seu olho, que é interferida também pelo meio, para ver o tratamento ideal para o paciente e dar um conforto maior para o paciente. E é por isso que é importante procurar um profissional, um médico, antes de ir na farmácia se automedicar. Porque nessa hora qualquer colírio serve para tudo, né? E não é o ideal. Eu acho que o farmacêutico e o paciente acham que os colírios são todos iguais. Tem até para clarear. Clarear, né? Tem até para clarear o olho, que é a maioria que os farmacêuticos passam, que a gente fica sabendo, e que não tem a função de lubrificar. E depois que passa esse efeito do clareamento, ele tem um efeito rebote que fica 2 vezes mais vermelho. Então não deve. Eu falo que esses colírios para clarear são de uso de uma forma eventual.
Tipo, meu olho está vermelho, tem uma reunião hoje. É só de momento. Não de rotina, a gente tem outros colírios para lubrificar os olhos que realmente são para essa função. Obrigado, doutor Marcelo, pela participação. Espero que o senhor volte sempre aqui com a gente para falar sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigado, viu? Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez e sempre à disposição. Ok, obrigado. E daqui a pouco, hoje é feriado, dia de Nossa Senhora da Badia. Os detalhes desta festa, que é comemorada na região, você confere daqui a pouco. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Com a implantação do Pronatec, o governo federal investe na formação de trabalhadores e estudantes por meio de cursos técnicos nas redes federal, estadual e nas escolas do Sistema S, como esta aqui do Senai, em São Paulo. Com o Pronatec, o acesso à educação profissional de excelência, como é feito aqui, amplia-se a trabalhadores e estudantes da rede pública de todas as escolas do Brasil. Viu aí? O governo federal dá mais um grande passo para garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. E daqui a pouco tem um programa em pauta aqui pela TV Universitária e quem traz os detalhes para a gente é a nova apresentadora, a Vanessa Pires. Olá, Kelson. Hoje no programa Em Pauta nós vamos falar sobre a gripe, doença infecciosa que é muito comum nesta época do ano. Dores de cabeça, dores pelo corpo, tosse e irritação na garganta. Muitos pacientes não sabem se estão gripados, resfriados ou com alguma alergia. Qual o melhor medicamento para evitar a doença? E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o pneumologista Dr. Emílio Carlos Oliveira, com o superintendente regional de saúde, o Dr. Daltro Catani, e também com o farmacêutico Dr. Euler de Oliveira. Eu espero você logo mais às 10 horas da noite. Muito obrigado, Vanessa Pires. Lembrando então, tem Em Pauta daqui a pouquinho, você não pode perder aqui na TV Universitária. E hoje é feriado em Uberlândia, o motivo é o dia de Nossa Senhora da Badia. Nesta época do ano, muitos devotos da Santa fazem sacrifícios e trabalhos voluntários para agradecer as graças recebidas e também para ajudar o próximo. São quase 90 quilômetros de uma caminhada silenciosa. O trajeto Cleide já conhece bem. Este é o 7º ano que ela vai até Romaria a pé.
A minha filha adoeceu e ela deu pneumonia a ponto deles querer drenar o pulmão dela. Aí eu não deixei, eu fugi com ela do hospital e fiz uma promessa, que se ela abençoasse, que ela não desse mais nada e que ela nunca mais retornasse essa pneumonia, que eu vinha durante os 7 anos de vida dela. Esse é o 7º ano de vida dela. São histórias de fé e devoção, quilômetros de provações, um sacrifício em prol de graças recebidas, pedidos e agradecimentos. Sem fé nós não é nada, né? Está agradecendo a Deus pelas conquistas durante o ano. Essa é a maior motivação, né? Agradecimento a Deus pelas conquistas. Além daqueles que vão caminhando, tem também outros que realizam um trabalho voluntário para auxiliar os romeiros. É uma maneira também de a gente render graças a Deus por tudo que a gente recebe durante todo o ano, toda a nossa caminhada. Há 35 anos, Dona Rosária já sabe que nesta época do ano tem um compromisso marcado. Ela é uma das fundadoras da maior barraca de apoio que os romeiros encontram pelo caminho. Nós falamos, vamos dar uma assistência lá na antena para esse pessoal. Aqui era tudo mato, tinha eucalipto, nós não tinha água, nós buscava água ali na antena, nos baldes, fazia uma barraca pequenininha aqui, entrava, arrumava os fornalhos de tijolo, fervia a água para esbaiar o pé. E isso nós fizemos por muitos anos. Nós não tínhamos esse reforço que tem. Um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Devia saber que o pessoal ia a pé e não tinha nada na estrada, né? Entendi. E foi isso. E a gente, eu gosto, né? Uma coisa que eu gosto, porque esses anos todos eu venho, eu nunca faria um dia. De 35 anos eu nunca faria um dia. Se quiser que eu não, nem doesse, eu não doeci, pai. As dificuldades são muitas para quem resolve fazer o percurso. Porém, com o auxílio das pessoas que ajudam e a fé, os romeiros garantem que o impulso é maior para chegar até a cidade de Romaria. Este casal é de Uberlândia. Ela faz a caminhada e ele presta suporte para que a esposa pague a promessa até o final. Sacrifício grande, os dois sofrem. Tem que ter fé. Tem que ter fé, senão não vai não. Só a Nossa Senhora da Badia mesmo, para dar muita força pra gente chegar, mas a gente vai chegar. O importante é ter fé. Muita fé. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã, quinta-feira, às 6h30 da noite, tem muito mais para você. E é claro que a gente espera pela sua audiência. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã.